pessoal, tudo bem? Hoje é um vídeo diferente. Dia 23 de abril a gente comemora o Dia Mundial do Escoteiro. E eu sou escoteira! Eu sou escoteira desde os 7 anos de idade. Eu entrei porque eu via minha prima ainda e eu achava lindo, adorava aquele uniforme. E quando eu fiz 7 anos eu falei, mãe, por favor, eu quero ser escoteira. E tô lá até hoje. Meu grupo é o Grupo Escoteiro Tiradentes, aqui de Bauru, né? E é nele que eu exerço todas as minhas atividades e participo ativamente, hoje em dia, né, como escoteira. Então, o que é o movimento escoteiro que muita gente ouve falar e não sabe? O movimento ele foi criado em 1907 pelo Lord Baden-Powell, que é o fundador do movimento escoteiro lá na Inglaterra. E ele tem por base a vida ao ar livre, o trabalho em equipe, a vivência pelas leis do escotismo e o crescimento do jovem por ele mesmo. Baden-Powell, que foi o fundador do movimento escoteiro, ele era militar. Em uma das guerras que ele participou, ele não tinha combatentes. E ele percebeu que os jovens que ajudavam ele, que tinha por volta de 11, 13, 17 anos, desempenhavam muito bem funções como fazer fogo, cozinhar, serem observadores. E ele escreveu um livro chamado Scout for Boys, que hoje em dia foi traduzido como Escotismo para Rapazes. E quando ele volta para a Inglaterra, que é o país dele, ele viu que esse livro estava muito popular entre os meninos e ele viu que ali ia surgir uma grande coisa. E em 1907, ele, com 20 jovens, foi para um grande acampamento na ilha de Gilwell e ali foi concretizado, foi o marco do movimento escoteiro. No Brasil, o escotismo foi trazido em 1910 e depois disso só foi aumentando. Hoje em dia ele é o maior movimento de jovens do mundo que está distribuindo em 216 países e territórios. Muita gente que descobre que eu sou escoteira sempre vem com algumas perguntas porque não sabem o que é o escotismo ou querem saber um pouco mais. Então, vai aí alguns mitos e verdades sobre o escotismo. Então, o primeiro, o escotismo é uma recreação? Sim e não. É muito mais do que jogos recreativos. É a recreação para a educação. Segundo, escoteiro vende biscoito? Gente, escoteiro não vende só biscoito. Não tem pior coisa para perguntar para um escoteiro se ele vende biscoito. Ah, que legal, você é escoteiro, você vende biscoito? Para. Escoteiro não vende só biscoito. Essa coisa de escoteiro vender biscoito, muito de filmes americanos, tem realmente um motivo. Aqui no Brasil, não tem muito essa coisa do escoteiro sair vendendo biscoito de porta em porta, mas o objetivo do vender biscoito ou vender qualquer outra coisa é porque é um movimento que não tem fins lucrativos. Então, quando a gente precisa acampar, fazer excursões, viagens, todas as coisas desse tipo, ela tem um gasto. E esse gasto a gente tem que arcar de alguma maneira, já que ninguém dá dinheiro pra gente fazer isso. Então a gente vende bolo, biscoito, faz arrecadação de algumas coisas, festas, a gente tem que fazer bingo. Tudo a gente faz pra arrecadar dinheiro quando a gente quer ir pra um grande acampamento. Tudo isso pro dinheiro não sair todo do nosso bolso. Terceiro, qual que é a idade pra você ser escoteiro? Gente, não tem uma idade máxima para você ser escoteiro. Tem uma idade mínima. A idade mínima é de 6 anos e meio. E por quê? Porque a criança tem que estar pelo menos começando a ser alfabetizada. Então, 6 anos e meio, que é ali o começo da alfabetização, já dá para entrar pro ramo lobo. O movimento escoteiro ele é dividido em 4 grandes ramos, né? O ramo lobinho, que é o ramo da fantasia, toda a parte lúdica. Ele é todo baseado no livro da Jungle e do Mowgli. As crianças entram com 6 anos e vão mais ou menos até os 10 anos de idade no ramo lobo. O ramo escoteiro é o ramo da aventura. Então é a parte onde você começa a aprender a fazer algumas pionerias, montagem de campo, armar barraca, acampar fora. Você já não tem mais aquela super proteção dos pais, igual tem no ramo lobinho. E aí é dos 10 anos e meio e vai até os 14 anos e meio. Depois a gente tem a fase sênior / guia, que é a fase do desafio. Nesse ramo, você pega tudo que você aprendeu como escoteiro e põe na prática.
é muito mais fora da sede, né, do local de atividade e muito mais dentro de campos em acampamentos. É a fase onde você vai fazer rapel, escalada, acampamentos mateiros que exigem você não ter algum tipo de material, uma coisa bem desafiadora. Então é onde você não tem a panela para cozinhar, você tem que sim cavar uma fossa se você quiser ir no banheiro. Os alimentos são preparados em bambu, porque não tem utensílios de cozinha para você utilizar. Então é a parte do desafio, é onde o jovem é muito mais exigido. A fase sênior vai dos 15 anos aos 17 anos e meio. E o quarto ramo é o ramo pioneiro. Ele começa com 18 anos e vai até os 21 anos. E é uma fase mais tranquila. É a fase em que você está sendo preparado para ser chefia, para assumir uma tropa, para conseguir passar todos os seus conhecimentos para os menores. E muitas pessoas me perguntam como que eu arrumo a minha mochila para ir para o escoteiro, né, em um acampamento. E eu achei legal fazer o vídeo mostrando, porque serve tanto para quem é escoteiro quanto para quem gosta de acampar ou fazer alguma atividade ao ar livre, mostrar o jeito que eu arrumo a minha mochila. Então vamos lá. Essa é minha super mochila escoteira. Eu comprei ela quando eu tinha uns 15 anos de idade e ela tá super nova, ela é muito resistente, ela é feita de uma lona bem forte. Comprei nessas casas de camping, de pesca, né? Lá vocês acham tudo. Eu sempre levo 2 trocas de roupa para acampamentos de 2 dias. Eu separo uma camiseta e um shorts e uma meia e coloco em uma sacolinha, mais uma camiseta, um shorts e uma meia e coloco em outra sacolinha. E por quê? Às vezes sua mochila pode cair na água, pode dar uma super chuva enquanto você tá montando a sua barraca, ou às vezes você tá acampando em bivac, que são aquelas lonas estendidas e você dorme no chão e cai uma chuva, sua mochila tá lá, ao réu, jogada. E daí molha a mochila, mas não molha a sua roupa que tá dentro dela. Levo meu kit de higiene, porque pelo menos assim não fica tudo jogado dentro da bolsa. Chegou a hora do banho, você sai correndo, pega o kit e vai embora. Dentro dele eu coloco uma toalhinha. No caso a minha tem zíper, uma toalha de rosto. Porque daí dentro eu coloco escova de dente e pasta de dente na toalhinha. Daí de manhã eu já pego, já levo só isso. Coloco sabonete, shampoo e condicionador. É dentro dessa bolsinha que eu também vou colocar top, calcinha, remédio, escova de cabelo, porque é realmente pegar essa bolsinha e sair correndo pro banho. Porque às vezes a chefia não dá tempo pra você arrumar suas coisas pra tomar banho. Então é agora ou nunca. Um chinelo velho. Gente, não adianta querer levar o chinelo mais lindo e mais caro do mundo para acampamento. Se você for tomar banho num rio, numa cachoeira, num lago e você perde seu chinelo, adeus. Isso acontece sempre. Então eu pego o chinelo mais velho que eu tenho e é esse mesmo para acampamento. Um maiô, porque dependendo do lugar, você não pode tomar banho sem roupa, não tem porta, você vai tomar banho no meio de um monte de gente, então eu sempre levo um maiô. E uma toalha de banho para secar. Gorro, gente. Eu sempre levo meu gorrinho quentinho pra cabeça, porque tem dias que tá muito frio, você acampa perto do rio e a orelha fica gelada, então eu sempre levo meu gorrinho porque ele é quentinho. Meia extra, porque a sua sempre molha. Uma meia de lã pra dormir. Levo uma calça mais quentinha, porque à noite sempre tem fogo de conselho e você acaba passando muito frio se você tiver de shorts. O meu poncho, não tem nada pregado ainda, gente, nesse poncho. Ele é novo, eu acabei de fazer ele. É basicamente uma manta com um buraco no meio. E daí você coloca assim e você fica quentinho. E daí é só colocar o gorro e você não passa frio. Gente, eu levo isso tudo separado dentro de saquinhos. A toalha vai num saquinho junto com o maiô. As roupas de frio vão num saquinho junto com as roupas de frio. As roupas do campo vão em saquinhos separados, um para cada dia. As meias, material de higiene vão também todos separados, tá?
E eu levo muito saquinho extra, muita sacolinha de supermercado a mais, porque você acaba molhando roupa, você tem que colocar no saquinho. Roupa suja vai em outro saquinho. Você não pode simplesmente tirar a sua roupa suja e enfiar junto com a roupa com o maiô, porque você nunca sabe o dia de amanhã. E levo meus documentos, carteira, um pouco de dinheiro. Você sempre precisa dessas coisas porque você nunca sabe aonde você vai cair, o que você vai precisar. Então eu sempre levo um pouco de dinheiro e os meus documentos para pelo menos se eu morrer eu não ser enterrada como indigente. Além do mais, eu levo na minha mochila, em um dos bolsinhos, um plástico. Na verdade eu tenho 2 plásticos. Não, hoje eu só tenho um. Mas eles são aqueles sacos de lixo um pouco mais resistentes. Por quê? Porque eu corto e faço de capa de chuva emergencial, ou quando tá muito frio e o saco de dormir não tá segurando a temperatura, eu entro dentro desse saco plástico, entro dentro do saco de dormir e daí eu fico quentinha a noite inteira. Também levo uma lanterna. Nunca esqueço o repelente. Gente, repelente porque mosquito te devora. Eles já te devoram com repelente. Sem repelente, eles te engolem. Protetor solar, porque às vezes tem muito sol. Não levo maquiagem nenhuma, gente. Eu não passo maquiagem pra ir pro escoteiro, porque no outro dia você sempre tá um bagaço. Nenhum batom vai ajudar a tirar a cara que você fica no segundo dia de acampamento. Então eu só levo uma manteiga de cacau, um protetor labial. Eu também levo um kit papinha, que todo escoteiro tem que ter, que é prato, caneca, garfo, guardanapo de pano, tá, gente? Não é guardanapo de papel, que é pra secar tudo. Hoje eu levo uma almofadinha, que no caso a minha é do Fing e do Jake, que ela é pequena, ela é compacta e dá pra levar, não pesa muito. Mas antes que eu não tinha essa almofada pequenininha, eu pegava um ursinho de pelúcia, que era uma joaninha desse tamanho, e ela cabia dentro da mochila e eu usava pra dormir. E claro, o meu saco de dormir. Esse eu comprei também, eu tinha uns 16, 17 anos. Antes disso eu tinha o meu de lobinha, que eu tinha ganhado quando eu fiz 7 anos. Mas esse aqui, ele é térmico. Ele não me faz passar tanto frio igual o outro fazia. E é isso. Eu tenho uma ordem também para montar a mochila. Eu não vou falar disso agora, mas se vocês quiserem saber a ordem que eu monto a mochila, deixa comentário, pede, eu vou respondendo e deixo certinho para vocês. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me deixa os comentários. Eu adoro ler o comentário de vocês falando do vídeo, falando se gostou. Eu fico muito feliz mesmo de ler. Curtam a minha página no Facebook, me sigam no Instagram, o link vai estar aqui embaixo. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o movimento escoteiro, sobre a minha vida escoteira, ou como que é um acampamento ou um jogo escoteiro, também deixem nos comentários que eu vou respondendo. E é isso, pessoal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!